Então, meu muito bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui. Nós estamos fazendo uma rodada com os nossos pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia. Hoje, ao nosso lado aqui está o Leonardo Riso. Depois ele vai apresentar um pouquinho. Leonardo, nós aqui vamos sempre gravar todo o nosso bate-papo. E ao final de todas as entrevistas, depois a gente vai fazer um compilado justamente para não falar assim, não, você me deu mais um minuto, outro me deu menos um minuto, então a gente vai gravar tudo e depois a gente vai compilar direitinho e vai soltar, né? Nas redes sociais de vocês, vocês ficam à vontade, mas só nas redes oficiais do CREA Goiás, que a gente orienta aí os pré-candidatos justamente para a gente não ter nenhum benefício para qualquer um que seja, né? Que a Casa da Engenharia é uma casa multidisciplinar, né? Que envolve várias engenharias, agronomia, geociências, que é geologia, meteorologia, geografia, né? Os tecnólogos, e hoje também está os designers de interiores conosco. Então, sinta-se em casa, né? Você faz sua apresentação, depois a turma aí vai fazer algumas perguntas para ti, e a gente vai bater nesse papo aí durante essa hora. Muito obrigado, seja muito bem-vindo ao CREA Goiás. É um prazer para mim estar aqui. Eu confesso que eu nunca estive aqui dentro desse planeta. E existem profissionais que trabalham comigo que sempre até me convidaram. Um deles é o Dalto Cunha. Acho que todos vocês conhecem aí. Está nativo até hoje, há 80 anos. Né? Acho que é o maior currículo de construção de metro quadrado que nós temos. Não sei aí, mas... Ele é o irmão do Douzan. É, o mais velho. Né? E ele agora, inclusive, está responsável pela construção de um edifício nosso na Rua 1, Centro-Oeste. Então, é um relacionamento nosso que já vai há quase 50 anos. Então, eu estando aqui na casa, eu gostaria até de ter uma foto aí minha, viu? Meu pessoal, porque eu quero enviar para o Dalton e eu vou matar ele do coração. Primeiro que hoje de manhã eu enviei uma foto para ele, que vocês vão ver hoje nas redes sociais, que a pré-inauguração do CT em Vila Nova. Eu estou pré-candidato, então uma pré-inauguração. A inauguração vai ser no dia 29 de julho e a gente foi lá ver. E eu convidei o Zé Eduardo Catral, convidei o Barros, algumas pessoas assim mais antigas, e foi muito engraçado que eles chegaram às lágrimas, porque realmente a obra está lindíssima. Gostaria que vocês observassem. O que é acreditar? O que é você idealizar uma coisa e ver a coisa acontecer. E eu passei para o Dalton, não sei se vocês sabem, mas o Dalton é vilanovense roxo. Igual nós temos um aqui também, cadê o Cid Ramos? Ali, ó. O Cid já esteve lá também, dirigindo o clube. Então, é amigo nosso há muitos anos. Então, né, Cid, sabe o orgulho que a gente tem disso aí. Eu passei pro Dalton, não vou aguentar. Tá uma emoção aqui no prédio. E agora, se eu mandar uma foto dizendo agora eu estou no CREA. No plenário do CREA. No plenário do CREA. A casa que ele sempre falou com muito carinho, que eu tenho uma admiração e respeito muito grande por vocês. Eu acho que vocês estiveram presentes nesses 50 anos, assim, que eu sou empresário. Eu estou falando 50 por estimativa, porque eu sou economista, então eu faço por aproximação. Na realidade é 48. Mas eu estou dizendo 50 anos que empresário, eu fundei a empresa aos 20 anos. Então são 50 anos de trabalho nessa cidade. Uma cidade que eu conheço muito bem, que de uma certa forma a gente já administrou e comercializou mais de 100 mil unidades em Goiânia e região metropolitana de Goiânia. Então é uma cidade que eu tenho um carinho, um amor, tenho uma relação de história com Goiânia muito grande. Só não nasci em Goiânia, eu nasci na cidade de Goiás, todo mundo aqui sabe, de uma certa forma. Eu nasci na cidade de Goiás desde o ano 90, que a gente tentou fazer Goiás Patrimônio da Humanidade, a gente conseguiu no ano 2000, conseguir ser Patrimônio da Humanidade, né? E esse é um trabalho que eu tenho com a cidade de Goiás. Imagina vocês, então, o trabalho que eu penso para Goiânia. Realmente, como dizia a mídia, né, Cid?
há 20 anos atrás, quando eu estive no Vila, eu falei assim, esse cara é um sonhador e um marqueteiro. Aí hoje lá no CT eu falei, tá vendo o que é ser um sonhador e um marqueteiro? Então, foram palavras que levaram algumas pessoas lá para esse choro, né? Mas também eu também chorei, eu estou cantando aqui agora, mas na hora eu chorei de emoção, porque você tem um sonho, acreditar num sonho e fazer ele tornar realidade, é um prazer muito grande. É o mesmo prazer que eu estou tendo hoje de estar aqui nessa casa. Bacana. Ô, Leonardo, então, para a gente começar o nosso bate-papo, a gente está vendo aí em Goiânia o problema aí com relação à coleta de lixo, ao próprio aterro nosso sanitário. O que você imagina, como que a gente poderia melhorar essa questão do aterro sanitário e da coleta seletiva e da coleta urbana em Goiânia? Olha, quero agradecer por esse dia, está sendo brilhante. Você tem do Lila aqui, e agora você me fazendo essa pergunta. Eu olho aqui para alguns amigos meus, vejo que também eles têm cabelo grisalho como eu, sabem o valor de uma amizade de 40 anos, uma pessoa que você é um amigo e tomava vinho com ele toda semana, aprendi a tomar vinho branco, que é o Washington Novaes. Eu acho que dispensa comentário sobre meio ambiente, que hoje é o dia do meio ambiente. Eu tenho a oportunidade aqui de falar sobre um assunto que eu ouvi nos últimos 40 anos, tudo sobre lixo. Não sei se vocês sabem, mas existe um documentário do Washington Novaes sobre lixo no mundo. Então ele percorreu o mundo todinho estudando lixo. Todo. E vamos falar da nossa cidade, a gente nem podemos falar, porque na realidade a gente tem um aterro ali de céu aberto, que agora cobriram, não temos nada, não temos aí, vamos dizer assim, um aterro sanitário, nós temos um lixão ali, totalmente abandonado, né? Que tem, se não fizermos nada, ele tem mais 4, 5 anos de vida útil. Se fizermos alguma coisa, prorroga para 8. Se fizermos tudo que teria que ser feito num aterro sanitário, ele teria 17 anos. Então, é um problema seríssimo, porque é difícil até de você passar isso para a iniciativa privada, porque não tem tempo de durabilidade. E, ao mesmo tempo, nós ficamos ali perdendo dinheiro com aquele gás incorporável, nós ficamos perdendo dinheiro pelo chorume do lixo que corre ali, a gente não sabe para onde vai aquilo, a Saneago é responsável, logo, eu considero um problema seríssimo. E, ao mesmo tempo, nós temos toda uma dificuldade também para novos aterros sanitários. Eu acho que deveria acelerar esse processo. Nós já temos 3 na região metropolitana de Goiânia. Acho que nós deveríamos ter no mínimo de 8 a 12 para cobrir bem o estado. E essa é a solução, sabe? A gente parar de levar lixo para ali, levar para um aterro sanitário, onde ele possa ser tratado como ele deve ser tratado, e gerando toda a riqueza. Porque o lixo bem tratado, ele é um luxo, ele é muito rico, sabe? Nós fizemos um estudo, só para você ter uma ideia, desse que está aí agora, que está aqui, esse aterro, esse gás. Nós teríamos condições, refinando esse, um processo não muito complexo, uma coisa, um investimento aí de 5, 6 milhões de reais, nós teríamos condições de refinar aquele gás ali para abastecer a frota, transformando em 3 gás de cozinha, de alimentos e, ao mesmo tempo, de combustível. Então, aquele gás daria para abastecer uma frota, por exemplo, de 22 caminhões. Hoje, a nossa frota de lixo em Goiânia é de 48 caminhões. Olha a economia que nós teríamos em diesel. Olha que exemplo que nós estaríamos dando. Enfim, eu vejo com muita tristeza, aliás, 140 anos, o Washington falando isso para mim, a gente trabalhando nessas audiências, eu fui com ele em várias audiências para viabilizar esses aterros sanitários que aí estão. E hoje é isso, você vê Prefeitura de Perinópolis pegando lixo em Perinópolis para levar para o aterro de Guapó. Ida e volta, nós estamos falando de quase 500 quilômetros. Então, é preciso, aliás, uma discussão
até o CREA, para o meio ambiente, acelerarmos esse processo, democratizar mais. Porque as prefeituras já demonstraram que elas não têm condições de cumprir. Elas só têm condições de gerar o lixo e não sabem o que faz com o lixo. Então, acho que é preciso fazer isso para resolver um problema macro. E Goiânia não vai fugir à regra. Inclusive, isso que eu estou falando aqui foi relatório do Ministério Público aí, o doutor Juliano, do Ministério Público, soltou um relatório sobre isso. Não estou falando nenhuma novidade sobre esse negócio dos 4, 8 e 18 anos que nós temos de vida útil do nosso aterro. Entendeu? E acho que é triste. Para vocês terem noção, até o chorume hoje, ele é tratado, granulado, e é um excepcional adubo. Olha o que nós gastamos de adubo com as nossas praças, nossos jardins, nossos canteiros centrais. Aí, não pode acabar com a Transurb, porque... É Transurb, não, é Comurg, é tanto Urb, Comurg, porque quanto lá, 4 homens, 3 mil homens, coisa, imagina, é um efetivo pequeno pelos nossos parques, pelas nossas praças, pelos nossos jardins, entendeu? É uma questão de logística. Então, eu acho que é esse o caminho. Eu costumo dizer que essa minha indignação por tudo isso que eu vejo em Goiânia nesses últimos 50 anos, eu fico indignado. Para vocês terem uma ideia, eu participei como vice-presidente da Secov de 88 a 92 no plano diretor de Goiânia, o primeiro. Muito bonito, porque a gente queria resgatar Goiânia. Então, o que criamos? Um paço municipal, o Parque Los Andes, com aquele parque, com aquelas quadras, levando todo esse equipamento público que estava afetando muito o trânsito central, com a prefeitura, alguns lembram, a prefeitura era na Praça Cívica, levamos para lá, fundamos uma entidade há 38 anos, que é a Proteção do Bosque, para levar a Assembleia também para lá. Ela levou 32 anos para ir, e quando foi, ainda levou o prédio de volta. Esse é o mundo político. Doando para o TCM, não sei se vocês têm acompanhado aí, é uma briga minha que eu estou lá, porque não é possível. E o TCM tem área no Parque Los Andes. É uma coisa assim, é surreal o que acontece nessas entidades, em parte do poder público, essas entidades. Porque eu brinquei com ele, falei, quanto que você vai gastar para reformar lá o prédio da cultura, que faz parte da revitalização do centro de Goiânia, pela história? Porque eu não sei se vocês sabem, aonde está a Assembleia Antiga, a ideia é levar o MAG para lá, o Museu de Arte Contemporânea, que está no local improvisado até hoje, aquela escola de arte, a Secretaria da Cultura, para que as orquestras pudessem se ensaiar ali, que aquele espaço fosse um espaço vivo, onde nós pudéssemos contar a história de Goiânia, quem foi o primeiro prefeito, os vereadores, o governador, até o atual, contando a sua história, coisas simples, um terminal, essas coisas, e ele pudesse ver a vegetação nativa da região, caminhando, e encontrei tem o Palácio Pedro do Vico, na 26, do Palácio Pedro do Vico ele caminharia até as 3 raças da Praça Cívica. Então nós teríamos uma cidade com sinergia de visitação, né? E no plano de revitalização, evidentemente que nós teríamos que chamar a responsabilidade do Estado, no sentido de revitalizar todos aqueles prédios da Praça Bandeirante ali, até o Palácio, seja na Araguaia, Tocantins, para que nós pudéssemos ter uma cidade charmosa, onde o poder, de uma certa forma, teria que andar a pé para ir até o Palácio. Porque não tem porquê você pegar um carro para andar 2 quarteirões. Então, fazer aqueles boulevards, ter vida. Então, acho que é isso, sabe? E o lixo, de uma maneira geral, investir maciçamente na educação, sabe? Só educando mesmo uma geração para a gente melhorar muito o processo do lixo. Porque quando você tem lixo selecionado, você tem condições de atender mais as cooperativas que estão envolvidas na catação de papel. Hoje é muito complicado, vem tudo junto, bota numa esteira, aquilo ali é horrível, sabe? É complicado, mas também é um processo que eu não vejo como que esse processo de aterro, essa coisa, possa tirar emprego, ao contrário, né? Dizem que quanto mais couro, mais sapato. Aproveitando, galera, continuando ainda com a questão do resíduo,
Agora vamos trazer para o lado da construção civil. Hoje Goiânia aí é uma das cidades com maior índice de crescimento na área da construção civil. E querendo ou não, a gente tem muito resíduo que poderia ser aproveitado da construção civil em obras públicas, né? Confecção de pavimentos, pavers, aí, derivados de concreto e tudo mais. Como é que você enxerga também como que a gente poderia trabalhar a questão do lixo, do resíduo da construção civil? Olha, enfim, toda essa indignação que eu falei me fez, depois dos 65 anos também, o Estatuto da Rios não permite que você continue como presidente. Então, eu criei o Estatuto, eu tive que sair da presidência, fui para... Também nem consegui ser presidente do Conselho, sou vice-presidente do Conselho da Rios, né, e sou presidente do Instituto Rios. Então, eu acho que essa indignação entra na vida pública aí para saber como é que funciona, como é que está acontecendo as coisas, porque as coisas não estão fluindo, o cidadão não está tendo os benefícios, sabe? A tecnologia não nos atende, essa coisa caótica que nós temos aqui, coisa simples de resolver, tecnologia, né? E foco no cidadão. O cidadão, de 0 a 6, nós temos 9 mil sem acesso em Goiânia. Sem acesso a CIMEI, creche. Quem somos? Se nós temos 9 mil, isso dado aí é oficial de registro, eu acho que tem que ser muito maior. Então, como nós estamos cuidando, por exemplo, dessas nossas crianças? Como estamos cuidando? E se eu não tenho uma criança alfabetizada hoje aos 5, 6 anos, como é que eu vou ter uma mão de obra qualificada aos 18 para concorrer com o mundo? Não temos chance nenhuma. Nós não vamos ter uma aposentadoria que a gente achava que íamos ter. Hoje nós já estamos achatados, por quê? Muito simples. O mundo cresceu 140% nos últimos 40 anos. Nós crescemos 45%. Então, o nosso salário mínimo deveria ser no mínimo 3 vezes o que é, se tivéssemos investido maciçamente em educação. Então, eu acho que tudo passa por isso. Se eu tenho uma infância, que uma criancinha, e eu pergunto para vocês, uma professora de um CIMEI ou de uma creche, no meu entender, ela deve ganhar tanto quanto uma universitária, em alto nível. Ela vai ensinar seu filho a andar, comer, sentar, escrever, distinguir cores. No entanto, a gente trata isso como se fosse uma coisa simples. Se temos 9 mil, são 9 mil mães ou pais que deixam de trabalhar porque tem que cuidar do seu filho. O outro prejuízo é que está lá sem trabalhar, perdendo e ao mesmo tempo não conseguindo dar para o filho a formação e educação pedagógica que ela precisa. Então, nós estamos totalmente perdidos. Eu acho que com esse investimento maciço no cidadão, eu digo os 3, tecnologia, desburocratização e cidadão, foco no cidadão. Então, eu acho o seguinte, eu vejo assim. Então, vamos aí falar de 36 anos atrás. Eu vou dizer para você, eu acompanho o plano diretor de Goiânia. Antes de fazer 88, nós então fizemos o Riso Plaza, um prédio assim. Nós já tínhamos feito outros, 4, 5, 8, 6 prédios, mas o Riso Plaza é um prédio marcante, eu acho que aqui no CREA tem vários estudos dele, essa coisa todinha. Então, eu sou a favor, sim, de ter um município desburocratizado, que toda a ideia de empreender, gerar emprego e renda, eu quero para o meu município. Então, quero projetos ousados, diferenciados, coisa e tal, mas nunca esquecendo do impacto da vizinhança, do direito da convivência, da exclusão que nós estamos tendo na sociedade. Goiânia é uma cidade, com exceção aqui, vou puxar sardinha para o meu lado, aqui do Centro-Oeste, mas é uma cidade que você praticamente não anda a pé. Não anda a pé. Eu estou falando do Centro-Oeste, porque no Centro-Oeste eu ando, vou na feira,
Saio da feira, vou no hospital ali, do hospital vou numa panificadora, vou no graxateiro. Às vezes que eu estou em dúvida por causa do meu horóscopo, tem uma cartomante muito boa ali, perto do Hospital do Coração. Então você tem tudo que você precisa, tem um barzinho, você vai ter um papo, coisa e tal. Então você tem convivência. No mundo atual, se você não tem e não privilegia o cidadão do direito dele ir e vir, você não tem nada, não tem liberdade, não tem nada. Eu não conheço nenhuma cidade no mundo, e olha que eu andei o mundo muito nesses últimos 50 anos, que as lojas chique, o ponto chique, não sejam em ruas, as pessoas não sentam, apreciam quem passa. Eu não conheço. Então, eu acho que tem que ter um carinho muito grande e costumo sonhar, por exemplo, um engenheiro que assinou uma planta, para mim, é um atestado de que o negócio é sério. Ele é um profissional respeitável. Então, a ele, online, eu vou atender todas as solicitações dele. E através de online, eu vou aprovar o projeto dele. E vamos fiscalizar. Porque se ele não estiver cumprindo aquilo que ele assinou, nós vamos aqui, com o conselho, tomar as providências. O que não pode é hoje, você entrar com um projeto sério, no qual você assina, e você não tem nem acesso de como ele é aprovado. Você entra com uma Ferrari lá na prefeitura e sai lá com um Fusca. Sabe? Não tem parâmetros. Não tem parâmetros. Então isso não pode continuar. Nós estamos fazendo um adensamento de tal forma que vai ser muito difícil. Se 30% dos carros resolveram ser na mesma hora, vai engarrafar. Não vai ter como ter isso. Nós não poderíamos ter permitido isso. O plano diretor de 92 mostra muito bem isso, essa horizontalização de Goiânia. E outra, a verticalização é muito importante. Alguns prédios, uma coisa diferenciada, o downtown, o centro pode ser interessante, alguma região, mas quando você tem uma planície dessa, com iluminação dessa, com ventilação dessa, você abre mão de qualquer edificação de iluminação e ventilação natural, nos dias atuais, é ser chique, é ser ecologicamente correto, no dia do meio ambiente, tem sentido, né? A gente fazer as coisas assim. Hoje é uma coisa leve, né? Bem estruturada. Nós estamos passando por um processo, uma revolução. Até a Caixa Econômica Federal está avaliando a mais um metro quadrado se a estrutura for steel frame. Porque o jeito tradicional de construção já tem trazido tantos problemas que ela acha que tem que ser uma coisa mais diferenciada. Agora, por exemplo, essa enchente no Rio Grande do Sul, eles vão ter que fazer 80 mil casas. E só nesse processo para atender a necessidade, a emergência. Então, eu acho que nós vamos ter uma revolução muito grande. E eu ia falar coisa, mas eu não posso falar, porque quando eu entrei na política, tem certas coisas que você não pode falar, que você pode ser cassado, sem ser candidato. Por exemplo, eu sou um pré-candidato. Sim. Entenderam, né? Perfeito. Eu ia falar uma coisa, mas se eu tivesse o privilégio de ser um prefeito de Goiânia, é uma entidade que eu queria caminhar de mão dadas ao CREA. Eu quero que o RT seja respeitado. Sabe o que eu estou querendo dizer? Respeitado. Eu quero que o laudo de um RT seja a palavra final dentro do órgão público. Porque não conheço, nesses 50 anos, não conheço um engenheiro que tenha projetado coisas indevidas, isso, aquilo, outro. Não conheço. Então, é uma classe que eu tenho o maior respeito e carinho. Apesar de eu ser um economista, ter debates, porque engenheiro é bem exato, economista trabalha com aproximação. Mas, assim, eu, assim, acho que é fundamental a profissão de vocês. Bacana. Vou franquear a palavra para vocês. Quem gostaria de fazer a pergunta? Vamos, Antônio. Antônio de Papa. Vou aproveitar que tocou no assunto da acessibilidade, que é uma pauta permanente aqui no CREA, uma discussão permanente. Nós temos uma comissão para discutir isso. Já escrevi vários artigos de jornais sobre isso também, porque Goiânia é inacessível, né? Porque não existe acessibilidade nas
as calçadas, é impossível um cadeirante dar a volta em qualquer quadra aqui. E o transporte público? Então, o interessante é que a legislação reconhece isso, que a calçada ela faz parte da via pública. Quem tem que cuidar da via pública é o poder público, não é o dono do lote. A divisa do lote, você sabe bem disso, ela termina na calçada. O proprietário é da calçada para dentro. Para fora é o poder público que tem que cuidar. E além da legislação reconhecer isso, toda a legislação reconhece isso, existem recursos para o município investir na calçada. Existe recurso federal, porque a própria União reconhece que a calçada é obrigação do município, que o Estatuto da Cidade reconhece isso. Existe outorga onerosa, por exemplo, existem vários recursos que o município pode investir na calçada, mas isso não é feito. É inviável fazer um imóvel de cada vez, cada um faz o seu, isso não existe, porque a declividade entre um e outro é muito grande, então não é viável fazer dessa maneira. E além disso, a legislação da acessibilidade também exige que seja um projeto completo, né? Não é fazer um imóvel de cada vez. Então, se a legislação da acessibilidade também mostra que a obrigação é do poder público, ele é quem tem que cuidar da acessibilidade, qual seria seu projeto para resolver o problema da acessibilidade em Goiânia? Prado, né? Antônio de Pádua. É Pádua. Antônio, deixa eu te dizer. Você mora aqui em Goiânia há quanto tempo? 50 anos também, que nem eu. Então, exatamente. Você viu o Marista, você viu Jardim Goiás ficarem anos na terra. Você sabia que o Marista todinho foi assaltado com uma coisa chamada taxa de contribuição de melhoria? Sabia, não sabia? Então, eu acho que esse problema das calçadas é sério, porque o nosso sistema de construção ele vai sofrer daqui para frente a força da tecnologia. Então, vai ser padronizado. Por exemplo, eu vou ter muita dificuldade logo, isso é só uma questão financeira, porque é complicado, a gente não faz o dever de casa, gasta mais do que ganha, nosso juro é alto, e o nosso mercado fica complicado. Mas a gente vai ter dificuldade de vender um lote daqui uns dias, e eu convido vocês, inclusive, viu? Para conhecerem uma casa que a gente desenvolveu nesses últimos 3 anos, modelo de uma casa autossuficiente, no Jardim do Cerrado. Uma casa de 56 metros, então, que está num preço muito interessante. Então, uma casa dessa, a gente consegue produzir, no mínimo, uma casa dia, no mínimo. Com um investimento a gente pode fazer para 10, 15, 20, depende do modo, dia. Com um modelo desse, que a gente está implantando lá no Jardim do Cerrado, tem mais de 1 ano e meio que a gente está na Caixa discutindo sobre esse problema da avaliação para resolver esse negócio todo, e um dos grandes argumentos que a gente usa é justamente esse. E se você, não sei se vocês aqui conhecem o Jardim do Cerrado, mas em Trindade. Mas então lá tem um parque lá que linearmente são 12 quilômetros. Então nesse parque nós já fizemos, na verdade, acessibilidade de calçadas. Visual, rampas para deficientes, essas coisas todas. Então, com esse processo de tecnologia, vai acabar esse problema, porque aí você entrega a casa pronta e você vai entregar o quarteirão pronto. E você vai poder andar no seu quarteirão. Olha o quanto nós estamos atrasados. Agora, a falta do poder público de chegar e fiscalizar, você tem a sinalização visual, que é obrigatório, qualquer coisinha que você for lá, eles exigem que você faz, mas com calçadas que uma não tem conexão nenhuma com outra. É o que você está falando. Não é verdade? Já que vai exigir isso, deveria exigir na contribuição de melhoria esse processo.
O mesmo eu atribuo à fiação. Tem sentido a gente sofrer essas quedas de energia, essas coisas todas, vai, arruma e volta, e todo ano é a mesma coisa? Será que não seria ao caso da gente pensar e fazer uma experiência num bairro como o Centro-Oeste, vamos fazer toda fiação subterrânea, vai aguentar uma contribuição de melhoria, mas os problemas vai ter garantia de transmissão, seja de internet, de energia, sabe, essas coisas? Será que não chega uma hora da sociedade cobrar isso? Acessibilidade, que você falou. Poluição visual também. Sem falar isso, sem falar poluição visual, porque é horrível dizer por coisa feia. Coisa feia, eu costumo dizer, a gente fica em casa mesmo olhando pra gente, né? Porque aí está ali tudo internamente, tudo bem. Sobre acessibilidade, eu comecei a dizer aqui que eu operei do pé e tive que andar de cadeira de roda 40 dias. E graças a Deus eu pude alugar uma cadeira de roda elétrica. Eu queria andar, eu queria saber como é que é esse negócio. Eu me emociono com isso. Eu vi o quanto a gente tem descaso com o deficiente. Me dei com vários deficientes que eles estavam ali já há algum tempo tentando subir no meio-fio, que não tinham acesso. Ele não tinha a mesma felicidade minha de ter uma cadeira elétrica para manual, a maioria dos deficientes. Então, isso me tocou profundamente, sabe? Como eu disse, foi um ensinamento. Eu operei por uma coisa, peguei uma coisa para entender como é que é e cheguei a essa conclusão. Então, nós somos uma sociedade extremamente injusta hoje. Por que é injusta? Eu falei das crianças que não têm esse meio. Estou falando para vocês dos deficientes que não têm acessibilidade. E vou falar para você da nossa geração, vamos dizer assim, terceira idade, quarta idade, que não tem assistência nenhuma. Nada. Me desculpe, está tudo errado. Ou a gente faz um break para tudo que a gente está fazendo, para tentar fazer o certo, ou senão não tem sentido. Como que eu posso me aposentar, você aposentar, a gente se aposentar, com o nível de escolaridade que nós temos hoje? Não tem. Nós temos perdido ano após ano, dia após ano, dia, talentos. Todo mundo está doido. O grande desafio daqui para frente é mão de obra qualificada. Porque o mundo vai crescer até 2050. Problema sério, meio ambiente, como nós vamos produzir mais? Se já estamos produzindo 1,5 vezes que a Terra é capaz de recuperar. Estamos vendo essas catástrofes acontecer em cima disso. Então é preciso que a gente repense sobre todos os aspectos. Quem nos dirige? Eu cometi um erro na minha vida. Eu fui uma pessoa de sucesso, mas aos 65 anos eu caí na real. Eu acho que você também. A gente nunca quis se envolver com política. A gente achava que política não era pra gente. Não é verdade? Então quem foi para a política? E acontecendo o que acontece. Por exemplo, eu nem posso falar tudo que eu posso aqui porque eu estou no processo de pré-campanha. Se eu falar, eu posso inviabilizar a minha campanha. Ou seja, fizeram um processo que quem está lá dentro só sai se for muito incompetente ou quiser sair, e quem está fora para entrar é muito difícil. Eu fui candidato a senador. Eu não me lembro de ter feito ofensa nenhuma, de ter feito nada. Eu paguei quase 300 mil de multa. Muito engraçado, você fica pensando, o que eu falei? Eu não falei nada, nem acusei ninguém de nada. A única coisa que eu disse, eu falei, eu acho, para votar você tem que ver o CPF do cidadão. Sabe o que ele fez? É tão simples. Ah, esse cara aqui. Sabe como é que é? Esse cuidado que a gente precisa. Eu sou um pré-candidato, mas eu faço um apelo. Se me considerarem como candidato, que considerem também outros candidatos a vereador. Vamos escolher. Tem gente boa. Tem gente muito boa se candidatando. Vamos ouvir o currículo. Você vai contratar alguém para sua empresa, o que você quer saber? É o currículo do cara.
Como é que nós vamos colocar alguém ali para administrar o nosso dinheiro? E o processo hoje é o seguinte: eles administram o nosso dinheiro, depois vem pedir voto nosso com o nosso dinheiro. Se eles tiverem que pagar advogado, eles vão pagar advogado com o nosso dinheiro. Pronto, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para saneamento, não tem dinheiro para acessibilidade, não tem dinheiro para terra sanitária, lixo, que bobagem, que lixo. Então, a gente é muito pobre, desculpe, sabe, por não exigir o mínimo. A gente não exige. Então, é um protesto. A minha candidatura é um protesto. Eu de coração. Eu tenho 50 anos que eu sou executivo. Não queria mais ser executivo. Quando eu me lancei há 2 anos a senador, porque eu sei que lá no Senado é o único local que pode resolver os problemas do Brasil. E lá só é ocupado por gente que está em final de carreira ou acordos políticos para chegar ali. Porque aí a coisa não anda. Porque é a única casa que você pode pedir o impeachment de um ministro supremo. Que você tem esse poder. Então nós abandonamos toda essa cultura, sabe, de poder exigir as coisas com decência, com isso, aquilo, aquilo outro. Então, eu diria para você, essa preocupação é minha. Essa preocupação de acessibilidade. Você não tem direito de andar de ônibus. Os nossos ônibus são chassis elevado. Agora com esse BR que estão fazendo aí, que está ficando, melhora um pouco. Eu pergunto, quantos anos nós estamos atrasados no VLT? Na Anhanguera já resolveria muito o nosse problema. Um monte charmoso, para, elétrico, você desce, vai numa loja, compra, entra, anda mais poucos metros, shopping móvel. Nós temos tudo, um descaso, uma invenção em cima da outra. Não se consultam vocês, os técnicos. Vocês são RVT pelas coisas e vão fazendo as coisas. Complicado, mas tem solução. Jorge. Bom dia, meu nome é George, eu estou como gestor de fiscalização e eu tenho uma pergunta, mas primeiro uma consideração. A proposta que o Pada sugeriu, né, questionou, perguntou, me preocupa o senhor colocar como uma solução uma contribuição de melhoria que isso é um imposto. Quer dizer, primeiro, acho que nós temos que justificar o que está sendo feito com o que já paga, para depois falar em colocar mais um imposto. Então, é um ponto de preocupação. Eu sou do novo, eu sou contra imposto. Uma contribuição de melhoria é um imposto. Não, mas outro não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não tem como você desenvolver uma cidade se não for uma PPP, parceria público-privada. Porque é o seguinte, a valorização imobiliária tem que responder. Você não pode morar num bairro nobre PPP, e ter uma Mercedes e querer ter preferência num corredor de transporte público. Isso é impossível. Um cara que está numa Ferrari da Mercedes, me desculpe, é um belo carro, isso, aquilo, outro, mas ele não tem preferência no ônibus que está conduzindo 40 passageiros. Então, tudo é uma questão aí de fiscalização. E eu, por exemplo, eu gostaria de contribuir para ter minha fiação subterrânea, porque eu sei que se eu depender das concessionárias e do poder público, jamais eu vou fazer. Então, eu acho que isso também é uma coisa optativa, não é uma coisa impositiva. Então, a minha pergunta é, a sua última fala, sobre a questão técnica. Eu estou repetindo a mesma pergunta para todos os candidatos. Hoje, a grande maioria das decisões que são tomadas são tomadas por opiniões não técnicas, opiniões de interesse político, dentro de órgãos que deveriam ter sua gestão absolutamente técnica. Critério, exemplo de várias secretarias que seus gestores não são engenheiros e tomam decisões sobre engenharia. A pergunta é, o senhor se comprometeria que todos os seus gestores a nível de gerência, superintendência, secretariado, que fosse de funções técnicas, fossem ocupadas por profissionais legalmente habilitados? Eu quero agradecer a pergunta, por isso que eu estou olhando os seus olhos. Se você for ver, a sexta-feira a gente está recebendo aqui o governador de Minas, o Romeu Zema. E sábado de manhã ele vai na convenção do Partido Novo e vai lançar a nossa pré-candidatura. O Zema conheceu os seus secretários, isso é do Novo. Ele conheceu todos os seus secretários no dia da posse. Todo mundo que queria indicar pode indicar, mas tem um crivo técnico.
Ou seja, a meritocracia com a técnica tem que ter. Eu não vou botar alguém na CEINFRA que não seja o melhor RT da cidade, ou do Brasil. Esquece. Eu não vou botar na Secretaria de Finanças quem não seja o melhor, não importa de onde. E esse melhor tem esse espírito de cidadania, de contribuir. Não é pelo salário. O poder público, quando você exerce um cargo público, você tem que entender a grandeza disso, a honraria disso. É uma sociedade que está delegando para você esse direito. Você não tem o direito de prevaricar. Então, serão sim todos os melhores possíveis da área. Isso é por uma questão de inteligência. Se eu tenho um secretário eficiente, conhece e libado no assunto, então vai chegar problema para mim. Respondi sua pergunta? Obrigado a você. Roberto? Bom dia, meu nome é Roberto Viana, sou engenheiro civil e aqui no CREA responsável pelo jovem profissional, assessoria da presidência. Nosso presidente Lamartine, eu tenho também feito as mesmas perguntas, ou na mesma linha de raciocínio para todos os pré-candidatos, porque existe uma demanda muito grande do jovem de ter incentivo, de formas gerais, para empreenderem, para desenvolverem suas carreiras. E, assim, gostaria de entender quais são os projetos do senhor voltados para o jovem, principalmente nessa temática do empreendedorismo, e dizer que em Goiânia, por uma pesquisa que saiu no final do ano passado, existem 500 prédios abandonados, entre públicos e privados, que poderiam ser ocupados, por exemplo, no desenvolvimento de um coworking público, com algum incentivo, de uma parceria público-privada, iniciativas voltadas para dar condições para que aquele jovem não saia de Goiânia e vá para São Paulo, vá para Santa Catarina. Em Florianópolis, por exemplo, tem incentivos significativos com a associação lá que tem levado muitas startups do Brasil para lá. Em Goiânia não tem nada nesse sentido, existem algumas iniciativas, como o Hub Goiás aqui do setor universitário, mas ainda é muito pouco pela dimensão de Goiânia. Gostaria de entender do senhor os projetos que o senhor tem desenhado para esse público nessa temática. Por favor. Obrigado. Olha, eu estava falando aqui da importância que eu quero dar ao RT. E a importância de um RT, uma obra, se ele tem nome, evidentemente que num processo desse ele abre mais vaga para aprendiz. Todo mundo quer ter. Eu acho que todo mundo que é um bom profissional quer ter 1, 2 ou 3 que fala isso, você é especialista nisso. Então, é uma coisa que eu acho que, sim, é uma atenção toda especial. A gente está falando aqui o tempo todo que a riqueza de tudo isso é a qualificação da mão de obra. O diferencial de tudo vai ser a cidade que oferece mão de obra qualificada. Se eu sei que as obras aqui, de modo geral, já tem, permanentemente tem que ter um responsável, entendeu? Eu acho que é nessa linha. Mas um responsável que tem voz, não no sentido de cobrar, entendeu? É isso sim. Esse é um trabalho que eu não quero abrir mão. Bacana, Leonardo. Já encaminhando agora para as considerações finais, o CREA Goiás, em parceria com o IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Goiás, e a PUC, né, faz um trabalho rotineiramente de avaliação de pontes e viadutos quanto à sua manutenção. E a gente quer entregar para você depois poder dar uma olhada. Esse aí foi o último estudo que nós fizemos em 2022. Está bem avaliado? Com vários problemas, né? Onde a administração pública tem que fazer a sua intervenção. Gente, nós temos uma cidade que o anel viário dela está projetado há 50 anos. Não saiu ainda. Nós temos intervenções para fazer simples. Nem que sequer. Nós somos uma cidade pobre de projetos. Então, na sua linha aí, sabe? Eu acho que uma cidade tem que ter projetos, tem que usar, sabe? Esse desenvolvimento da cidade ele é permanente. Nós estamos aqui falando de sinal de internet. Meu Deus, já tem bilionários do mundo oferecendo antena de graça em qualquer lugar do planeta, você pega a internet. Como que o poder público pode se relacionar com isso? É só uma questão de
procurar parcerias estratégicas, sabe? Não tem Vontade. como, não tem vontade, exato. Vou só dar um exemplo para você de revitalização sobre nesse processo. Nós temos aqui a 44, lembra o polo da 44? E lá os dados estatísticos são 1 milhão de pessoas que visitam aquele polo mensalmente. Mensalmente. O que esse 1 milhão de pessoas fazem uma noite, 2 noites, que estão em Goiânia? Eles ficam ali, à noite vai para o hotel ali, coisa e tal, não saem. Não seria o caso da gente oferecer uma cidade civilizada, uma cidade cheia de diversão, de entretenimento, com esse tipo de coisa aí que você está falando de internet grátis ao longo da Goiás? Sabe, o que é que nós pudéssemos ter certeza que eu fosse lá e ouvir um chorinho, ou uma música interessante, o bar bom, sabe? Essas coisas, vida. A gente não tem investido na vida. A tecnologia, infelizmente, nos isolou da vida. E a vida, o prazer da vida é você dar bom dia. A gente fala em segurança, mas eu pergunto aqui, quantos dão bom dia para o seu vizinho? Ótimo, então você tem segurança. Mas a maioria não dá. E quem sabe mais da nossa vida é o vizinho. Principalmente se ele for aposentado, não tiver nada para fazer. Ele controla a sua vida todo dia. Entendeu? Então, sabe tudo. E nós perdemos esse hábito de ir e vir, sabe? Sentar, nem fala mais isso, né? Sentar na porta de casa. Só em Goiás que eu faço isso. Eu sei que você está terminando aí, o Leonardo tem que ir embora, mas eu não posso perder a oportunidade de... Fala no microfone. Foi, agora sim. Não posso perder a oportunidade, além de cumprimentar o Leonardo, que é um amigo de longa data, mas dar a oportunidade de você a falar uma coisa que eu sei que você gostaria de falar, que é sobre o projeto de iniciação esportiva, Leonardo. Você é um homem que conhece o mundo inteiro, conhece as maiores cidades do mundo, conhece grandes clubes do mundo, Barcelona, Real Madrid, clubes ingleses. Eu gostaria que você falasse qual é a sua ideia, o que é que você pensa sobre iniciação esportiva, porque todo que é pré-candidato, tudo que é prefeito, na campanha fala sobre isso. Mas quando começa o mandato, esse assunto fica totalmente esquecido. E como você disse, além da tecnologia, eu penso que é preciso humanizar também muito, né? E aí a iniciação esportiva eu acho que é um caminho para a humanização das coisas. O que é que você pensa sobre iniciação esportiva para Goiânia, caso você vire prefeito? Eu disse 3 coisas: desburocratização, tecnologia e o cidadão. Olha, eu morei 5 anos em Madrid. Então, eu vi em Madrid uma coisa muito interessante que eu quero aplicar aqui. O que é? Você veio hoje falar no Getafe, né? Está na primeira liga, e você veio falar Leganés, né? Não vê? Veio falar isso aí, são cidades como Trindade, Senador Canedo, em relação a Madrid. Então, por que cresceu tanto o esporte na Espanha, principalmente em Madrid, e tornou-se Madrid uma cidade mais segura? Isso, aquilo, aquilo outro. Os eixos esportivos. Leste, oeste, norte, sul, nesses extremos, tem que ter um centro de excelência esportiva público. Coisa muito, não é muito complicado, não. Uma pista para o pessoal correr, uma quadra de tênis para jogar, quadra de futebol, um campo com concentração, porque o futebol lá é uma mania, assim como aqui. Campo de terra, campo de grama, essas coisas todinhas. Para que a comunidade daquela região passe a ter um centro de atividade esportiva. E ali, com professores públicos, você tem aula, tem atividades o dia todo. No algum caso de Madrid, tem até de madrugada, 24 horas. Você faz isso. Então, isso eu vou investir menos na saúde. Eu vou investir menos na educação. Eu vou investir menos em vários setores, fazendo com que o cidadão pratique esporte. Principalmente a violência. A violência diminuiu assustadoramente, porque as pessoas passaram a ver, através do esporte, uma oportunidade. E hoje está fascinante. Até jogo de palito tem nos Jogos Olímpicos. Então, entendeu? O que não vai faltar é diversão, é atividade, para que possamos ter uma geração cada vez mais ávida pelo progresso. Acho que é isso que nós temos que despertar um pouco, o interesse de crescer. E isso só se consegue através da educação. Pessoal, mais alguém quer fazer uso da palavra? Eu, Viviane. A Viviane. Boa tarde já, né?
Oi, Viane. Oi. Baseado aí o senhor tem falado aí para nós aí da campanha, né, dessa pré-campanha que o senhor está fazendo. Pré-campanha, não pode das esquecer. inovações. Fala campanha, nós dois me caçam. Essas inovações aí. Eu gostaria de perguntar para o senhor qual que é a sua proposta em relação à drenagem urbana de Goiânia, considerando que nossa drenagem hoje, todas as cidades, né, do Brasil aí são bem problemáticas. E aí, nós temos aí diversos loteamentos, né, que são construídos de forma irregulares, tem uma questão aí da falta do respeito pelas APPs, e considerando também as habitações populares, que de fato aí nós temos vivenciado, né, nas ruas as pessoas vulneráveis e posteriormente pós-pandemia, e a gente tem visto aí essas pessoas, os pedintes, as pessoas no semáforo pedindo bastante ajuda, e só contextualizando aqui para o senhor me responder para a gente aqui. Qual seria a proposta do senhor da drenagem urbana, onde nós temos uma lei aprovada de 2016 e não temos um plano diretor de drenagem urbana? E, na verdade, a lei ela teria que vir posterior, né, à lei do plano diretor de drenagem urbana. E aí, qual que é a sua proposta para essa melhoria dessa drenagem, do respeito às legislações ambientais e na popularização dessas pessoas de rua, tá? Para atender essas pessoas, casas populares, na questão da edificação? Qual que é a proposta do senhor? Só me apresentando aqui, sou Viviane, engenheira ambiental civil, sou assessora de sustentabilidade aqui do CREA Goiás. Oi, Viane. Eu vou te falar uma coisa aqui, você acho que nem era nascida na época. Estou falando de 92, você não era nascida, né? 30 anos. Mas eu tô seguinte, nós aí tem empresas em 78, aí em 88, 92, nós decidimos no plano diretor que não se podia fazer mais empreendimento nenhum sem toda essa exigência. 92. Aí alguns políticos depois na Câmara, que estão lá até hoje, conseguiram, através do poder público, com pressão, que podia sim fazer esse loteamento sem asfalto até. Olha, em 92, 30 até depois. Eu achei aquilo um absurdo. E a gente tinha votado em 92 que tinha até imposto progressivo na taxa, assim. Porque não tem sentido o cara ter acima de 2.500 metros numa capital. Pode ser área contínua ou não, né? Que não faça nada, que não faça calçada. Você que falou, né? Calçada. Não faz calçada. Aí não tem acessibilidade, porque o cara do lote não faz nada, ele não fecha o lote dele, fica lá o matagal, é o município que tem que fazer, o município diz que não tem que fazer, porque o lote é privado. O cara fica aquele negócio do cidadão que leva o prejuízo. Entendeu? Esse tipo de coisa. Aí vieram com esse negócio. Depois vieram outros prefeitos que fizeram muito com Goiânia, mas fizeram muito asfalto e não fizeram drenagem nenhuma. Nenhuma. Porque a drenagem não é vista. Os políticos não gostam disso. Os políticos gostam de fazer coisa que é vista. Sabe? É uma coisa assim interessante. Então, e essa é uma preocupação que eu tenho. Por exemplo, eu tenho frequentado muito a Santiago, frequentado que eu digo assim, as reuniões dos conselhos, eu tenho 1.200 ações da Santiago, porque eu acompanho isso, eu tenho uma preocupação grande com isso. Eu queria saber, por exemplo, quando realmente, já foi inaugurado várias vezes, a disposição do meia ponte. Sabe? E sempre falta alguma coisa, outra, isso nunca acontece, né? Nesses políticos todos. Eu mesmo já fui no evento de governo soltar peixinho lá, soltando aquela coisa todinha lá no meia ponte. Então eu te imagino o seguinte, vou dar uma dica para você. Se esse problema não for resolvido, se tiver uma chuva forte em Goiânia, 20% da população vai ficar igual ao Rio Grande do Sul. Tranquilamente que vai. Estou fazendo isso aqui hoje, no CREA. Eu sou economista, não sou engenheiro. Pela bacia topográfica, a posição geográfica da cidade, o meia ponte, para mim, é o maior charme da cidade. Não conheço lugar nenhum do mundo bonito que tem um rio no meio da cidade que é desprezado. Ao contrário, tudo acontece ao longo do rio.
atividades públicas. Você estava falando aí de coisas públicas. Quantas atividades aquáticas nós não poderíamos fazer ao longo do meia ponte? Com soluções simples de alguns engenheiros aí, que eu já troquei várias ideias com ele. Por exemplo, aquela represa do Jaó ali, ela está aberta, ali era uma usina, você levantando ali, você tem um espelho de água contínua de mais de 9 quilômetros. Imagina, aonde tem isso no mundo? Um rio dessa envergadura com esse aí? Não. Mas vem ano, vem esse ano, acontece alguma coisa, uma seca, aí vem um cheiro insuportável. Então, se a gente não liga nem, desculpa, se a gente não está ligando nem para a nossa... Número 2, imagina as outras coisas. Eu acho que a sua preocupação é seríssima. É uma preocupação minha também. Então, eu acho que tem que dar um basta. E voltando ao que ele disse, a gente não vai conseguir vender lote mais com o tempo, a gente vai vender a chave da casa. Sabe, a pessoa vai querer entrar na casa, tem ar-condicionado, televisão, tudo ligado. Tem aquele negócio mais de ficar esperando. O problema é que isso não acontece ainda, porque a gente não faz o dever de casa. Nós temos um Estado que gasta mais do que arrecada. É que nem a gente em crise. A gente gasta mais do que ganha, a gente nunca vai sair da crise. E nós temos um Estado assim há 50 anos nesse país, fazendo as coisas erradas, e vem um outro, diz que é assim, a mesma coisa. Isso não pode continuar. Temos que olhar esse lado da infraestrutura, da acessibilidade, por uma questão de essência de vida. Que elemento sou eu? Quero ver uma sociedade que não liga por essas coisas, entende? Para finalizar, Socorro, George. Leonardo, Tá ligado, a gente é mais perto. você comentou com o Jorge sobre a colocação tecnicista na administração. E a nossa realidade atual é a busca de troca, né, de interesses da prefeitura por esses cargos. E há uma troca vil atualmente. Existe algum subterfúgio, porque política é troca de interesses. Você vai propor essa tecnicidade nas administrações, mas você precisa no legislativo do teu lado para você conseguir concluir as suas ações. Qual o seu pensamento com relação de viabilizar a governabilidade da prefeitura? Eu pertenço ao novo. Eu acho que deveriam todos vocês entrar no Estatuto do Novo. O novo trabalha com meritocracia. Nós temos a cidade hoje de Joinville, Juiz de Fora e Belo Horizonte, administrado por executivos do Novo. Então, vamos Joinville, volto a dizer, ele foi eleito, a minha pré-campanha é essa, a minha campanha vai ser essa, no sentido de que os secretários vão ser nomeados por meritocracia. Os vereadores podem indicar. Se o indicador dele for ótimo, for aprovado, excelente. Se não for, eu vou dizer que infelizmente não é possível. Mas é possível eu fazer tudo aquilo que ele prometeu em campanha para a comunidade dele, que vamos trabalhar junto. Acabou-se as eleições, eu acho que temos que sentar, olhar no olho e resolver os problemas. Eu não vejo dificuldade disso não. Agora, isso caso eu seja eleito. E eu, sendo eleito, eu queria fazer um apelo para os eleitores votarem numa Câmara diferente daí. E dificilmente a gente consegue fazer negócio diferente com a Câmara que está aí. Eu digo a Câmara que está aqui não é só a Goiânia, não, com o Senado que nós temos, com o Congresso que a gente tem. Você espera mudança com aquele povo que está ali? Nenhuma. Pior, eles só estão olhando os interesses dele. Então, chega um absurdo. O Partido Novo, por exemplo, abriu mão da verba eleitoral, porque a verba eleitoral é o seguinte: se você não pegar, o que você não quer, distribui entre os outros. Eu que tenho 10 irmãos, é mais ou menos assim. O bife, se um não quisesse, ele não podia dar para o outro, não. Tinha quem quer, mais ou menos assim. Então, é isso. O Novo veio para fazer essa diferença. Nós temos 10 anos só de partido.
O Novo é tão rigoroso nisso, vou te dizer, por exemplo, ele não une com a esquerda. O presidente do Novo, que fundou o Novo, no início do governo Bolsonaro, era um tititi, coisa e tal, o PT pediu o impeachment do Bolsonaro e o Novo, o presidente do Novo apoiou. O partido se reuniu e expulsou o presidente que mudou o partido. Você vê tanto que o estatuto é severo. Você conhece essa história no Brasil? Os presidentes do partido são os mesmos. Dezenas, milhares de processos nas quais são os mesmos. Esse é o Novo. Então, não há essa chance da gente fazer esse tipo de acordo. Por exemplo, eu posso até apoiar um outro candidato da direita, mas nós não vamos pleitear cargos. Se temos elementos bons, nós vamos indicar. Se forem aprovados, ótimo. Porque é assim que tem que ser. Nós temos que botar os melhores para tomar conta das coisas públicas. Eu disse para você, Socorro, eu errei na vida, eu acho que você também errou. Ele também errou, estou botando só nós três aqui, porque os outros são mais novos do que nós. Mas acho que nós erramos, porque nós não interessamos por política. É verdade, não é? A gente até afastava de quem queria falar política. E esse cara não fala política. Então, deu no que deu. Nós temos a maior carga de tributo do mundo. Nós temos o judiciário mais caro do mundo. Nós temos o legislativo mais caro do mundo. E o executivo mais luxuoso do mundo. Pronto. Todo mundo quer ser homem público. E quem vai produzir? São vocês, RT. São os empreendedores que geram receita, gera taxa. E vai para lá para que eles possam fazer essa mordomia. Então é isso que nós temos que fazer. Simplificar o Estado, desburocratizar. Tecnologia tem sentido? Rua está assim, com buraco. Será que não tem câmeras inteligentes avisando lá que aquele buraco ali não vai acontecer, não? Precisa fazer um buraco, um enxurro, fazer uma panela? Sabe, coisas assim que eu não consigo entender. Ah, o cara roubou ali, será que existe câmera para seguir o carro do cara, bloquear as outras câmeras e prender? O mundo é assim. Basta querer. Eu não tenho que inventar roda em relação a esses problemas corriqueiros do dia a dia. É só o rigor da lei. Um particular que entrou no corredor de outro, ele vai ser multado. Um salário mínimo, outro salário mínimo, pronto. Caça a carteira. O cidadão tem que ter vez. É o ônibus ou o carro. Esses são seus dois condutores, ou o VLT, que vão ter hora certa para chegar e para sair. O que nós precisamos é dar conforto. Todo mundo vai querer. Quem que não quer ter um motorista dirigindo uma Mercedes, você sentado no banco, com Wi-Fi, com sol bom, com ar-condicionado, e você apreciando aquilo tudo? Eu vou pegar meu carro, sair da casa direitinho, ainda tenho a oportunidade de dizer, oi, bom dia, você faz o quê? Conhecer alguém? Isso é vida. Ou nós aprendemos a viver? Entendeu, senhor? Não tem chance. E eu vou pedir. Também eu gostaria que você votasse em outros vereadores, porque não se faz um bolo com receita diferente da receita de sempre. Respondi essa pergunta, minha amiga? Sim. Obrigado. Jorge. Senhor Leonardo, a PL 6014 de 2013 está engavetada. Ela previa que a obrigatoriedade de todos os prédios públicos e privados executarem vistorias de constatação diagnóstica dos seus edifícios, das suas condições estruturais. Seriam os laudos de vistoria, que seriam obrigados anualmente, ou de 4 em 4 anos, de 5 anos, 10 em 10 anos, dependendo da idade do prédio. Não foi para frente, mas aí os municípios de Balneário Camboriú, Bauru, Fortaleza, Jundiaí, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Salvador, Santos e São Vicente já têm hoje os seus decretos municipais que obrigam que os prédios públicos e privados, determinados por determinada regra, realizem suas inspetorias, suas vistorias cautelares, vistorias de constatação e diagnósticos em tempos para evitar catástrofes, evitar os danos que por negligência, imprudência e imperícia. O senhor, sendo eleito, o senhor aprovaria essa lei, provocaria e aprovaria, chegando na sua mesa, uma lei municipal para que nós tenhamos também esse comportamento ligado à melhor prática do mundo inteiro? O mundo inteiro tem essa boa prática?
O que acontece com o cidadão comum, privado? Conclua sua pergunta que eu não entendi o contexto O que acontece nessa situação? Dispersão. O cidadão privado, ele só provoca uma vistoria quando o dano já é Mas tem validade, corpo de bombeiro, ferroviário. Não, as inspeções de corpo de bombeiro têm caráter administrativo. Ele não é, e só quando ele é chamado numa situação de grave ameaça à vida é que ele intervém. Mas as inspeções, as vistorias periódicas, elas têm caráter administrativo. Enquanto que o que nós estamos falando são de vistorias que antecedem qualquer evento de degradação do edifício, ou do patrimônio, ou do equipamento, que possa colocar em risco a vida de pessoas e também do patrimônio público. O que acontece se eu não estiver fazendo isso aí? Eu não tenho seguro. O seguro garantido não vai me segurar. Não, ele não segura a vida já foi. Não, o dano também. Não, a vida já foi. Estou falando de vida. Mas eu estou fazendo um dano de relação. Se eu não tiver corretamente, com revisão da minha parte elétrica, hidráulica, ele não vai reformar. É estrutural, com laudo estrutural direitinho. Então eu tenho que agir. O poder público é a mesma coisa. Vou dar um exemplo para você. Eu comecei a dizer aqui, volto nesse assunto. Aonde estava a Assembleia Antiga, hoje está indo o TCM. O TCM está lá fazendo aquelas obras todo dia, nem licença eles têm. Nada. Não cumpre. Se eu sou prefeito, fechava a obra. Estou preocupado com o TCM, vai buscar minhas contas. Não vou fazer nada errado. Então você vai aprovar essa lei? Imediato. É isso que eu quero dizer. Eu não posso ter exigido da iniciativa privada um comportamento e eu, no poder público, ter outro comportamento. Isso é comum. Vamos aqui na Praça Universitária, você sabe que tem edifícios assim. Até a Catedral de Goiânia, até hoje, não é regularizada nesse sentido. Nós reunimos com o então falecido prefeito Luiz Rezende, oferecemos de graça fazer as vistorias, ele engavetou e nunca foi para frente. Que Deus o tenha. Leonardo, então, só te agradecer nessa oportunidade que você teve aqui conosco. A gente tentou trazer para você um pouco do que aflige a engenharia, né, porque nós sabemos que a engenharia está do alfinete ao foguete, né, então realmente são coisas que a gente tem que estar olhando sempre para frente. Isso que você falou, né, que é uma perspectiva do Partido Novo, estar trabalhando com técnicos de cada área, né, isso muito engrandece o Conselho, e a gente te agradece a oportunidade de ter vindo aqui e falado um pouco para nós. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui falando com vocês, sabe, tem sido uma coisa muito enriquecedora para mim, porque eu sempre fui falante, eu sempre fui uma pessoa que lancei desafios e corri atrás. E na vida pública é muito diferente, porque todo mundo que chega perto de você, ele tem uma receita para você resolver o problema do município. Então, a gente aprende a ouvir, sabe? Eu estou muito contente com esse processo da minha vida. Eu estou muito contente em olhar no olho das pessoas e ouvir as pessoas. Sabe, porque eu acho que nós precisamos, agora como nunca, estarmos unidos, estarmos lúcidos, para entender o jogo. Acho que todo mundo aqui, os engenheiros, principalmente, conseguem ter uma percepção muito boa, né? É mudar, nós temos que mudar. Esse sistema que nós estamos vivendo, seja populismo de esquerda ou da direita, nos levou onde estamos. Nós não temos preconceito de nada, não temos esquerda ou direita, a gente quer produzir, a gente é empreendedor, a gente quer ser respeitado. Nós como empreendedores, vocês como técnicos. O que a gente quer é só respeito. Será que é pedir muito? Vamos refletir sobre isso. Vamos refletir. E se a gente tiver que colocar um riso em Goiânia, vamos colocar. Obrigado.